cinema de heróis demorou muito para chegar ao patamar que se encontra hoje. E no meio desse caminho, muitos filmes terríveis foram realizados. O que vamos falar aqui hoje é um deles. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre Demolidor, o Homem Sem Medo. Matt Murdock era um jovem inteligente e tinha o pai boxeador. Porém, um dia ele sofreu um acidente que o deixou cego. Mas essa condição acabou elevando os seus demais sentidos, o transformando em um super-humano. Eu sei que aqui no canal eu já defendi um filme de herói que é detestado pela galera, não quero citar nomes, porém eu acho que eu não vou fazer isso aqui não, porque eu assisti Demolidor de 2003 depois de muitos anos, esperando ter pelo menos um sentimento de nostalgia, e o que eu encontrei foi terrível. O longa é dirigido por Mark Steven Johnson, um nome muito pouco conhecido que até hoje não fez nada de muito espetacular. O elenco é recheado de estrelas, mas a gente já fala deles mais pra frente, porque eu quero começar falando sobre algumas referências que foram usadas para compor a identidade desse filme. A gente estava em um período que os filmes de super-herói não eram nem 10% do que são hoje. Um ano antes a gente tinha o filme do Homem-Aranha, o primeiro lá do Sam Raimi. Um pouco antes até a gente teve os primeiros filmes dos X-Men, que tinham um pé um pouco mais na realidade, isso no sentido de não abraçar a galhofa. E eu sinto que aqui em Demolidor a gente já tem um distanciamento maior disso, porque ele se assume como um filme de herói, ele se assume como um filme brega. Inclusive, ele vai pegar para compor a sua identidade muitos elementos de um filme que fez bastante sucesso no final dos anos 90, Matrix. E essas referências vão desde a roupa de couro até o estilo da ação. Porém, o Mark Steven Johnson não tem nem 10% do talento das irmãs Wachowski e não consegue fazer nada realmente legal ou crível com os efeitos especiais e toda aquela coreografia exagerada. Então o filme fica extremamente artificial, passa do ponto, ele fica muito posado, você acaba não acreditando em nada, tudo é muito plástico, tudo é muito CGI, sem textura, sem profundidade, sem peso. E quando você compara com a qualidade da ação da série do Demolidor que saiu pela Netflix há uns anos atrás, cara, aquilo ali é fantástico. Eu não tô falando só dos planos e sequências não, tá? Sim, eles são incríveis, mas todas as cenas da série são muito bem construídas. Inclusive, até hoje, uma das melhores séries de super-heróis já feitas até hoje. A terceira temporada perde um pouquinho, mas a primeira e a segunda são espetaculares. E também não existe sutileza alguma para a construção dos quadros, dos frames. Então, por exemplo, na história do Matt Murdock, a religião é muito presente. O catolicismo tem todo o elemento dele se confessar com o padre, e o filme tenta o tempo todo forçar essa relação. Então, em várias cenas totalmente despropositadas, você vai ver um crucifixo na parede, uma gárgula, um vitral, ele fica forçando essa barra. Mas ao mesmo tempo que ele força a barra nesse sentido, existe um ponto relacionado a esse conceito e essa construção de imagens que aí sim eu gosto bastante. E é principalmente como ele trabalha o imaginário do herói, como a sociedade o enxerga. Algo que eu já acho que a direção puxou do Batman do Tim Burton lá de 89. Os bandidos temendo aquela criatura, não sabem se é um monstro, se é um humano, se é realmente um vigilante, o que é aquela figura de chifres que está caçando pela noite. Além disso, o filme usa todas aquelas breguices que ficaram paradas lá no começo dos anos 2000, principalmente com relação à montagem, transição de cenas, aquelas acelerações muito frenéticas, algo que a gente viu ali o auge nos Jogos Mortais do James Wan, mas que ficou por ali e nunca mais foi usado.
Obviamente nunca mais é exagero, sempre tem um diretor, sempre tem um filme que usou, mas vocês entenderam. E na fotografia, essa marca do começo dos anos 2000 também é muito presente, principalmente na utilização do contraste, porém eu nunca sei quando o filme quer ir mesmo a fundo naquilo e quando ele fica receoso, tímido. Porque sim, tem momentos que esse alto contraste aparece e o filme brilha. Me remete até mesmo ao Sin City, lá do Robert Rodrigues. Mas em outros momentos, ele parece estar com vergonha de usar. He can hear it before it makes a sound. Ben Affleck é um Matt Murdock, ele é o demolidor desse filme. Cara, o filme tenta construir ele como um cara sério, sisudo, que quer fazer aquilo ali, que tem seus princípios, mas a cara do Ben Affleck não passa. Ele tem muito uma vibe de sonso, de lerdão, ao mesmo tempo que a caracterização do personagem, como aquele penteado, dá um tom meio desajustado, meio desleixado, essa é a palavra. E aí ele não tem a firmeza que o personagem exige, nem quando ele é Matt Murdock, nem quando ele é Demolidor. Ele sempre fica numa meia bomba eterna. Jennifer Garner vive a Elektra, o par romântico do Matt Murdock. Cara, como o filme trata essa personagem com uma superficialidade é impressionante, é bizarro, é ofensivo. A mesma coisa o Mercenário do Colin Farrell. Graças a Deus ele se redimiu aí com o Pinguim fazendo um filme de quadrinhos. Mas cara, aqui ele é resumido a frases de efeito e uma caracterização detestável. Já o Fog do Jon Favreau, eu gosto do humor, eu gosto da ironia que ele traz ali, um tom mais leve, descontraído. Inclusive eu acho que tem química com o Ben Affleck. Outro que eu gosto nesse filme é o Michael Clarke Duncan, que vive o Wilson Fisk, o rei do crime. E eu gosto porque ele justamente abraça ao lado do bonachão. Ele tá ali entregue pra galhofa. E assim, entregando esse personagem que não tem o peso de uma carga ultra séria por trás dele, ou não tem que entregar frases de efeito ultra caricatas. Cara, ele passa e é uma das melhores coisas do filme. E assim a gente caminha pros finalmente do vídeo. Demolidor, o Homem Sem Medo, é um filme que não sabe muito bem o que quer ser. Se ele abraça a galhofa dos quadrinhos ou se ele bota o pezinho na seriedade, um filme sombrio e realista. Ao mesmo tempo que ele vai na caricatura e bota o Ben Affleck pra dormir quase que num caixão de criogenia, ele tenta botar uma motivação, uma moralidade complexa no personagem e não cola. O ritmo é capenga, o relacionamento do Ben Affleck com a personagem da Jennifer Garner é terrível, não tem química, não tem entrosamento. Caraca, eu acabei de lembrar da cena da gangorra. É uma das piores cenas da história do cinema. Mas eu vou parar por aqui, que falar mais desse filme vai virar tortura, sofrimento e eu não quero isso. Espero que tenha gostado do vídeo, se sim deixa o like, se inscreve no canal e comenta a sua opinião sobre o Demolidor, tá? Um forte abraço, um beijo, valeu, falou, fui! Deixa eu sair daqui, pelo amor de Deus.